Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 18, e o tema do nosso pequeno estudo hoje é o poder de perdoar. Mateus 18, e vamos ler uma parábola que Jesus contou neste capítulo, começando no versículo 21. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, quer dizer, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Sendo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E ainda o texto anterior, todos nós sabemos de cor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como... Agora vem a parte mais difícil. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nosso Deus, vem-nos agora abençoar, Senhor, meditando na Tua Palavra, fala ao nosso coração. Não queremos, Senhor, apenas receber mais informação hoje, mas algo que possa transformar a nossa vida, que nos leve a agir. Nós te pedimos também a Tua bênção para o grupo que está ali embaixo, hoje começando este curso bíblico. Que o Teu Espírito Santo também se mova no seu meio, operando com poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. A seguir, meus irmãos, o que é perdoar? Nós vamos falar sobre o perdão. Mas o que é perdoar? Em que é que consiste o ato de perdoar? Inspirados na leitura desta parábola, uma coisa muito simples nós podemos dizer é que perdoar é cancelar ou anular uma dívida. Então, nós vemos aqui alguém que devia e a pessoa a quem era devido anulou aquela dívida. Portanto, isto é perdoar. É uma relação assimétrica neste sentido. Não se trata de um entendimento entre duas partes iguais. Nós vamos sublinhar isto. Não se trata de justiça. Não se trata de quem tem razão. Está certo? Trata-se de um ato de graça e de misericórdia. Muitas vezes nós, até em situações de conflito,
Nós sempre nos defendemos dizendo, não, mas eu tenho razão. Exatamente. Pode estar cheio de razão. Mas perdoar não tem a ver com ter razão. Tem a ver com uma decisão de anular aquela dívida, de esquecer a justiça, de ultrapassar a razão. E é isso que é perdoar. Podemos dizer que quem perdoa fica a perder, sobretudo quando tem razão, que é o caso deste homem. Ele tinha este devedor que lhe devia uma soma astronómica, nós já vamos ver quão astronómica ela era, e o Senhor perdoou. Quer dizer, ficou com um grande buraco no saldo dele no banco. Porque perdoou, ficou sem o dinheiro. Então, perdoar é perder. Até são palavras parecidas. Perdoar, perder. Quem perdoa, perde. Estão a entender, irmãos? Todos concordamos com isto? Que remédio, não é? Estou a dizer. Mas vamos avançar então um bocadinho mais. Vamos ver a seguir a dívida nesta parábola. Esta parábola é cheia de ensinamentos sobre o perdão. Então nós lemos assim, que havia um homem que devia 10.000 talentos. Eu vou pedir para passar ao slide seguinte, depois voltamos a este. Quanto é 10.000 talentos? São moedas que nós não temos hoje, e equivalia a quê? Então, indo à história, nós lemos assim, os estudiosos calculam em cerca de 900 talentos o valor dos impostos anuais que entravam nos cofres de Herodes o Grande. Todos os impostos daquela região, quando eram somados, ao fim de um ano, tudo junto dava 900 talentos. Nem chegava a 1.000, 900. E após a sua morte, os impostos anuais da Galileia e da Pereia contavam-se em 200 talentos, sendo de 600 talentos os impostos pagos pela Judeia, Samaria e Idumeia. Portanto, tudo junto seria 800. 800, 900. Era uma soma altíssima. Este valor de impostos era muito dinheiro, muito dinheiro. Mas, voltando atrás, quanto é que este homem devia ao seu senhor? 800? 900? 1.000? 10.000. 10.000, irmãos, é uma soma absolutamente astronómica e, obviamente, é uma soma impagável. E Jesus está a contar uma parábola. E é claro que ele está a colocar na parábola um valor tal que qualquer pessoa que ouvisse dizia, é impossível. Uma dívida destas é uma coisa impossível. Toda a gente entendia perfeitamente. Então estamos aqui, não é perante uma pequena dívida, é uma dívida enorme e impagável, impossível de pagar. Está certo, irmãos? Agora, vamos ver o seguinte, que pela lei, para levar a que houvesse algum rendimento, não apenas os bens do devedor eram, digamos, confiscados, mas também a mulher e os filhos eram vendidos como escravos. Hoje, na nossa sociedade, isto não faz muito sentido, mas naquele tempo fazia. Então, eles eram vendidos e eram algum dinheiro que entrava. Pronto, não era, o prejuízo era menor. Era a lei que assim determinava. Portanto, nós estamos a ver que não apenas a dívida era enorme, mas as consequências para a própria família, para a vida, eram absolutamente catastróficas. Era o fim daquela família. Um outro aspecto nesta parábola é que o homem, o devedor, foi ter com o seu credor numa atitude, como é que nós podemos definir a atitude dele? Para reclamar.
Foi isso? Para discutir. Para ameaçar com o advogado. Foi como? Uma atitude de humildade, até um certo desespero. E nós lemos que ele se prostrou. Prostrar-se é literalmente cair de joelhos e colocar o rosto em terra. Prostrou-se. E o reverenciava, uma atitude de respeito, de honra, e fez este pedido: Senhor, sê justo para comigo. Foi isso? Foi justo? Foi? Senhor, sê generoso. Porque ele não tinha mais, ele ia apelar à justiça de quê? Pela justiça ele estava mais que condenado, mas ele apelou à generosidade. E generosidade é um sentimento que é muito perigoso, não é? Os irmãos já alguma vez foram generosos? Alguns aqui têm cara que sim. A maior parte, cerca de 5%. Ser generoso é a gente fica a perder. Alguém que é generoso fica a perder. E este homem, ele disse assim: Senhor, seja generoso para comigo. E depois disse: e tudo te pagarei. Aí é que era mais complicado. Como é que ele ia pagar aquela importância? Mas o extraordinário desta parábola é que aquele homem, que era o credor, ele olhou para aquele homem, caído diante dele, prostrado, talvez chorando, talvez naquele desespero, sabendo ele que não era possível pagar. E o que é que aquele homem fez? Nós lemos assim: moveu-se de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Talvez ele já estivesse até ameaçado com soldados, com polícia. E perdoou-lhe a dívida. Esta expressão é tão simples assim: perdoou-lhe a dívida. Parece simples, não é, irmãos? Tudo aquilo, toda aquela dívida, toda aquela situação. E o Senhor diz: olha, eu perdoo a tua dívida. E a parábola podia ter ficado aqui. E era já um ensinamento muito maravilhoso, não é? Muito maravilhoso. Mas a parábola vai continuar. E agora nós vamos começar a falar de Deus e de nós. E há uma característica de Deus, que é esta que nós lemos na Bíblia toda. Deus é muito generoso. Amém, meus irmãos? É mais do que generoso. Eu vou dizer até com todo o respeito por Ele. Deus é excentricamente religioso. É extravagantemente religioso. Não há ninguém tão generoso como Ele. Ninguém. E nós lemos isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Por exemplo, lemos assim, no Salmo 103, que aliás é um belíssimo salmo, diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, quer dizer, paciente, e grande em benignidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, segundo as nossas dívidas, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Quer dizer, não cobrou a nossa dívida. Não disse: olha, tu vais ter de pagar. Ele podia ter feito isso. Mas ele não fez isso. Porquê? Porque está na sua natureza. Ele é perdoador, ele é generoso, ele é bom. E esta é uma característica do nosso Deus, que nós ficamos sempre assim tão maravilhados, tão maravilhados. Em Miqueias também lemos: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre. Porquê? Porque Ele tem prazer na benignidade. E nós lemos isto no Novo Testamento vezes sem conta, nem é preciso estarmos a abrir. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Deus não quer. Se alguém se perder, não é porque Deus quer. Então nós vemos aqui esta atitude do nosso Deus. Agora,
há uma coisa que nós também temos que pensar. Deus ama perdoar. Deus deseja perdoar. Agora, uma pergunta que nós temos de fazer. E nós desejamos ser perdoados? Os irmãos podem pensar, isso é uma pergunta que nem se deve fazer. Não, nós temos de a fazer. Nós queremos ser perdoados? Eu vou colocar aqui uma situação ou duas para os irmãos entenderem. Primeira situação, há aquelas pessoas que acham que não devem nada. Não é? Há pessoas que vivem toda a sua vida, chegam ao fim da sua vida, se nós perguntarmos assim, olha, daqui a algum tempo, você e eu, nós vamos estar na presença de Deus. Por que motivo acha que Deus deve abrir as portas do céu para você entrar? E a pessoa diz, mas eu não fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz isto, nunca fiz aquilo, depois vai começar a puxar o currículo, não é? Que até é um bocado ridículo às vezes, porque não deve nada, não deve nada. Irmãos, há pessoas que não são perdoadas porque elas nem sequer reconhecem que são devedoras. Isso é muito trágico. E há aqueles que querem pagar a dívida com os seus recursos próprios. Que dizem, não, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tenho-me esforçado, e eu tenho mudado, e a pessoa acha que vai pagar aquela dívida, mas Jesus na parábola colocou um valor tão alto, 10.000 talentos, tão alto, que é só para nós entendermos que ninguém consegue pagar. Ninguém consegue pagar. No outro salmo diz, a redenção da sua alma é caríssima, nenhum de nós pode pagar. E isto coloca-nos na posição daquele homem. O credor era um homem generoso, mas o que é que fez o devedor? Humilhou-se, prostrou-se, caiu de joelhos diante do seu Senhor. Não discutiu, não disse, eu não fiz isto, não fiz aquilo, eu sou boa pessoa. Não, reconheceu a dívida, apenas disse, Senhor, olha, tem misericórdia, seja generoso para comigo. É este o segredo para cada um de nós. Se nós queremos ser perdoados, nós temos de cair aos pés do Senhor, confessar o nosso pecado, que é a nossa dívida, e apelar ao seu amor, à sua compaixão. É a única maneira, meus irmãos. Amém? Todos conhecem isso, esse caminho do perdão? Todos já têm experimentado? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, há uma outra pergunta que nós vamos fazer. Porquê é que Deus pode perdoar? Parece uma pergunta até um pouco estranha, não é? Porquê é que Deus nos pode perdoar? Vamos à parábola. Porquê é que aquele homem podia perdoar ao devedor que lhe devia 10.000 talentos? Porquê é que ele podia? Porque ele era o dono daquele dinheiro. Ele podia fazer o que quisesse. Ele era suficientemente rico. Ele podia. Era uma decisão dele. Ia ficar a perder? Ia. Mas ele podia fazê-lo. Meus irmãos, então a pergunta é, o que é que Deus tem de tão precioso que Ele pode pagar a dívida do Joel? Joel, tu sabes que tens uma dívida enorme, sabias disso? Pois é. Da Mónica, já são 10 mais 10, são 20.000 talentos. Mas os irmãos não se riam, porque também devem. E eu também. Mas como é que Deus tem tanto para perdoar tanta dívida? E nós sabemos que para nós é de graça. Para Deus não foi de graça. Ouçam bem. Para nós é de graça. Porquê é que é de graça? Porque basta nós cairmos aos pés do Senhor. A única coisa é nós nos humilharmos, não querermos ser, não é? Não sei o quê, eu sei, eu posso, eu vou, não sei o quê. Se quiser ter essa posição. Agora, quem se prostra diante do Senhor, Deus pode perdoar. Porquê? Pelo preço que Ele pagou, caríssimo. Ele pagou um preço caríssimo. E esse preço nós sabemos qual foi. Mas nós temos de lembrar, irmãos, porque às vezes nós pensamos que, nós somos salvos pela graça, pronto, é uma coisa simples, é como se, olha, eu peço emprestado aqui ao Macedo, empresta-me aí 100.000 euros. Depois digo assim, olha Macedo, desculpa lá, não tenho como te pagar, perdoa-me, esquece-me.
Mas não é assim, a gente não chega ao pé do Senhor e diz: Senhor, perdoa-me, mas perdoa por quê? O que é que Ele tem que nos pode perdoar? E nós sabemos, lemos aqui, vamos só ler 2 textos. O qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou-nos das trevas, nós estávamos destinados à prisão, pagar a dívida. Mas Ele tirou-nos da prisão e levou-nos para o reino do Filho do seu amor. Esta expressão é tão bonita, irmãos. Levou-nos para o reino do Filho. E o Espírito Santo que inspirou, Ele acrescentou: o Filho do seu amor, o Filho amado, o Filho único, o Filho, quando o Pai viu o Filho entrar nas águas, quando João Batista o batizou, o Pai não aguentou e disse: este é o meu Filho amado, este é o meu Filho, em quem me comprazo. É o Filho do seu amor. Então foi pelo sangue do Filho do seu amor, o Filho muito amado, que nós temos a redenção pelo seu sangue. A saber, a remissão ou o perdão. Remissão ou perdão, mesma coisa. O perdão dos pecados. Qual foi o preço pago, irmãos? Qual foi o preço? O irmão tem consciência do preço que foi pago? Ou acha que é tudo assim? Perdoa, Deus fez aquilo que ele é Deus, Ele faz isso e tal. Quando o filho estava no jardim, orando, poucas horas antes de morrer, ele orou naquele desespero e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Os irmãos imaginam a dor do pai. Se nós que somos pais ouvíssemos um filho neste desespero, o que é que nós fazíamos? O que é que nós fazíamos? E o pai desviou o olhar do filho. Era preciso ele ir à cruz, era preciso ele morrer daquela maneira cruel, era preciso o pai desamparar o seu filho, era preciso o sangue do cordeiro correr para que houvesse dinheiro para nos comprar, poder, valor para nos comprar. Nós fomos comprados por um preço caríssimo. Deus perdoa-nos, mas Ele ficou a perder. Perdeu muito. O que é que Ele perdeu? Perdeu o seu filho naquela cruz. Lembram-se da história de Abraão? Quando Abraão subiu ao monte com o seu filho Isaque, e ele ia fazer o sacrifício, e Deus disse: não faças isso. E ele viu um cordeiro e sacrificou o cordeiro. Pois é, mas quando Jesus subiu à cruz, ninguém disse: não faças isso. Não, foi o silêncio. E Jesus morreu ali naquela cruz. Foi o preço pago por nós. Meus irmãos, nós não podemos esquecer isto. Para nós é de graça. Para Deus foi um preço caríssimo. Caríssimo. Eu estou a dizer caríssima, mas eu sei que eu não consigo entender. Talvez o Senhor olhe para nós agora e sorria e diz: vocês nem imaginam quão caro foi. Nem imaginam. Como foi difícil. Agora nós lemos também em Colossenses, no capítulo 2, assim: mas, havendo riscado a cédula era um documento de dívida. Então, se eu pedia um empréstimo, havia um documento que dizia: fulano de tal deve tal a outro. Então, havia uma cédula. Mas, havendo riscado a cédula que era contra nós, que eram as nossas dívidas, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, o que é que Jesus fez? Pegou na cédula da Dilma e disse: Dilma, dá-me cá. Na cédula da Fátima, na cédula do Miguel, dá-me cá. E o que é que ele fez? Cravou na cruz. E quando ele cravou na cruz, o que é que aconteceu? A nossa dívida ficou paga. Que alívio, não é, meus irmãos? Que alívio. Que bênção. Que amor tão grande. A nossa dívida
foi paga, cravou-a na cruz. Então, quando Jesus foi cravado na cruz, o nosso pecado, a nossa dívida, ela ficou cravada naquela cruz. E nós temos que lembrar isso. É por isso que nós, muitas vezes, e no início de cada culto, nós mencionamos o sangue de Jesus. Alguém diz assim, mas porquê é que vocês falam tanto do sangue? Porquê é que nós falamos? Porque foi o preço da nossa salvação. Então, a gente vai esquecer? Os irmãos acham que Deus gosta mais que a gente se anime um bocado e em vez de falar do sangue do seu filho? Não, nós temos que lembrar que foi por este sangue que nós fomos salvos. Fomos perdoados. Amém, meus irmãos? Então, não esquecer isto. Deus pode perdoar porque Ele pagou o preço. Um preço caríssimo. E agora, irmãos, vamos então à aplicação da parábola. E nós também devemos perdoar na nossa escala. A nossa escala é muito pequena. Mas nós também devemos perdoar? Sim ou não? Os irmãos não estão muito animados, pois não? Perdoar? Depende. Depende. E o perdão é uma lição muito difícil de aprender. Eu queria lembrar aqui, muito rapidamente, a parábola do filho pródigo. Todos conhecem a parábola do filho pródigo? O filho que saiu de casa. Então, ele saiu de casa e disse assim, pai, dá-me metade da herança porque ele tinha direito. É o filho que é o credor do pai. Ele tem direito? Dá-me aquilo que quer direito. Pronto, a primeira atitude, a arrogância deste rapaz é impressionante. Mas depois ele voltou. Passou mal, ele voltou. Mas a primeira palavra que ele dirigiu ao pai foi assim. Ele estava tudo programado na cabeça dele. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus jornaleiros. Para quê? Para pagar. Ele não queria estar à borla. Por quê? Pagar. Não é? Há muita gente que quer pagar. Mas como é que você vai pagar 10 mil talentos? Como é que vai pagar a redenção da sua alma? Como? Mas ele queria pagar. Coitado. Mas o que é que o pai fez? O pai viu o filho, aquele estado miserável, mal cheiroso, cheirava a porco, mas porco a sério. E o pai abraçou, beijou, chamou os empregados e disse, olha, este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Dei-lhe um banho, visto-me com roupa adequada, trago o anel para ele ter o anel da família e foi assim recebido em festa. Então, quando o filho entrou já todo lavadinho, aquele cheiro a porco já saiu, já estava todo com perfumezinho, todo lavadinho, roupinha nova, o anel de filho no dedo, alparcas nos pés, ele entrou e chegou junto do pai. Em que posição? Devedor. Devedor. O que é que ele devia tudo ao pai? Tudo. E ele nunca mais pensou em pagar. Irmãos, nós que estamos aqui, nós temos de entender isto. Nós somos devedores. Mas devedores de quê? Do amor, da compaixão, da generosidade do nosso Deus. Somos devedores. Tudo o que nós temos, nós devemos a Ele. O nosso perdão, a nossa salvação. Nós devemos a Ele tudo. Um dia esta vida vai terminar e nós vamos entrar na eternidade e as portas vão se abrir para nós entrarmos. Porquê? Não, porque nós somos bons, porque somos evangélicos. Irmãos, nós vamos entrar porque nós fomos perdoados, remidos no sangue do Cordeiro, lavados, ungidos com o Espírito Santo, feitos filhos, adotados na família do Pai. É por isso que nós vamos entrar. Então nós somos devedores e seremos eternamente. E é por isso que há louvor na igreja. O louvor da igreja é o louvor dos remidos, perdoados, daqueles que eram devedores e que estão perdoados. Esse é o nosso louvor. É a nossa gratidão. E nós vamos acabar de louvar quando? Na eternidade nós vamos louvar quanto tempo? Os primeiros 1000 anos, 1500. Vamos louvar quanto tempo? Nós vamos louvar eternamente.
Exatamente, porque só na eternidade é que nós vamos ver duas coisas. Primeiro, a grandeza da nossa dívida. E segundo, a grandeza do amor do nosso Deus. Quando nós entendemos bem isso, nós vamos louvá-lo por toda a eternidade. Eu quero lá estar. Os irmãos também? Quero lá estar. Não quero estar numa posição de destaque. Quero estar lá no meio da multidão, lá no meio. Estou lá a adorar o Cordeiro e vou dizer, Senhor, eu sou devedor, eternamente devedor. E vou cantar e não me vou cansar de cantar. Agora canso-me, fico a garganta, não é? Mas aí eu vou cantar com a voz que eu tiver na eternidade. Espero que seja um bocadinho melhor que esta. Nós vamos cantar. Irmãos, a igreja é uma igreja de louvor, que não é da animação psicológica ou emocional, é do Espírito, de que em nós somos perdoados e nós podemos dizer, Abba, Pai, porque agora nós somos filhos em comunhão e perdoados. Porquê é que nós devemos então perdoar? Bom, por uma razão muito simples, porque nós fomos perdoados. É muito simples. E é a segunda parte desta parábola, porque nesta parábola nós vemos que houve um homem, aquele homem foi perdoado, não é? Quantos talentos eram? 10.000. E chegou um outro personagem, junto deste que foi perdoado, e nós lemos que lhe devia 100 dinheiros. Um dinheiro, perdão. Um dinheiro era aproximadamente, algumas traduções têm denário ou dinheiro. Um dinheiro era o salário de um dia de trabalho. E dinheiro, denário, está ligado a isso, a dia. Se nós pensarmos hoje, eu estive a pensar quanto é que é um dia de trabalho quando a gente contrata alguém, assim, que é 40 euros por dia, 50, para certos, aqueles trabalhos mais comuns. Vamos imaginar que são 50 euros por dia. Os irmãos perdoem se eu estou a fazer mal as contas. Bom, mas vamos imaginar. Se forem 50 vezes 100, dá 5.000. 5.000 euros. Não é? 5.000 euros é dinheiro. Agora, comparado com milhões de euros, que era o que o homem devia ao outro, 5.000, quer dizer, é muito pequeno. E então, este que lhe devia, aquele a quem ele devia os 100 dinheiros, ele chegou junto do seu devedor e nós lemos, lançando mão dele, sufocava-o. Quando nós lemos assim, lançando mão dele, eu até comecei a imaginar que ele agarrou pelo pescoço. Tens que me pagar o que me deves. Paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Então, aquele homem que devia os 100 dinheiros, ele fez o mesmo que o outro tinha feito inicialmente. Prostrou-se a seus pés, rogou-lhe e disse as mesmas palavras: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Bom, e o que é que fez o homem? Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, que era o que mandava a lei, até que pagasse a dívida. Então, os irmãos estão a ver como é que Jesus coloca a situação. O homem que foi perdoado em 10.000 talentos agarrou pelo pescoço um que lhe devia 100 dinheiros. Que é uma coisa assim inconcebível. E Jesus, ele era um mestre extraordinário, ele coloca as duas situações num contraste muito forte para nós entendermos. Então, está ali aquela situação e nós vemos que as pessoas que assistiram foram falar ao outro que tinha perdoado os 10.000 talentos. E disseram: sabes o que é que aconteceu? O fulano de tal, a quem tu perdoaste 10.000 talentos, ele levou para a prisão um que lhe deve 100 dinheiros. Meus irmãos, o Senhor ficou irado. E nós lemos no versículo 32, então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado. Olha, reparem que agora a linguagem mudou.
Agora estamos aqui perante alguém que está irado. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Pronto, isto está aqui. A base com que Deus trabalha o perdão nas nossas vidas. Ele perdoa-nos? Perdoa. Se nós quisermos ser perdoados, se nós nos humilharmos, Ele perdoa-nos. Mas há uma coisa que Ele requer de nós, é que nós também perdoemos aqueles que nos devem. Foi isso que Jesus ensinou. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, irmãos, a pergunta é, e se nós não perdoarmos? A seguir? Bom, se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Pronto. Está certo? É o que Deus diz em muitos lugares. Então nós lemos lá em Marcos, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará. Irmãos, isto é muito grave, porque nós temos uma dívida enorme, todos os dias vamos acumulando a nossa dívida, e o Pai diz, isto aqui não está pago, cancele, está em dívida. Mas porquê? Ele é uma pessoa até religiosa, uma pessoa religiosa, sim, mas ele não perdoa. Não, mas ele vai à igreja, mas tem o coração cheio de ódio, é um primo, este meu primo fez-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Fica aquele rancor, aquela coisa no coração. Então o Senhor diz, então eu também não te perdoo a ti. Pronto. Mas pior ainda, é que não apenas não houve perdão, mas nós lemos no versículo 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E muitas pessoas, quando estudam este texto, perguntam, mas o que é que será isto dos atormentadores? A primeira coisa pode ser, foi para a prisão, não é? Mas na prisão ele foi tratado de uma maneira em que os soldados que o vigiavam o atormentavam. Talvez sabedores daquilo que ele tinha feito, indignados daquilo que ele tinha, nós não sabemos. Meus irmãos, e hoje nós vemos o seguinte, pessoas que não perdoam têm muitos problemas na sua vida. Inclusive, eu estou a falar de crentes, não estou a falar de ateus. Os ateus nem sabem que Deus existe, não querem saber. Estou a falar de crentes que não perdoam, que têm aquela ali entalada e não... Alguns ainda têm o desplante de dizer assim, eu perdoo, mas não esqueço. Sabe o que é que diz o Senhor? Das tuas transgressões não me lembrarei mais. Quer dizer, Deus esquece e você não esquece. Que serviço, não é? Eu perdoo, mas não esqueço. Que hipocrisia, que frase mais hipócrita. E o que é que vem então? Vêm os atormentadores. Sabem o que são os atormentadores? São espíritos malignos. Espíritos malignos. Pastor, espíritos malignos? Espíritos malignos. Que Deus permite. Que vêm atormentar. Que lhe vão roubar o sono, a alegria, a saúde. Que vão trazer problemas, falta de paz. É verdade. É o que está aqui o Senhor a dizer. Vêm os atormentadores. Até pagar tudo o que deve. Até pagar tudo o que deve, o que é? É pela eternidade de fora, quer dizer, a pessoa está num lugar que não é a eternidade de Deus, é outra qualquer. Então, os irmãos estão a ver em que ponto é que o Senhor coloca a importância de perdoar. A seguir? Então, nós devemos perdoar. E nós devemos perdoar, irmãos, não é para sermos bonzinhos. Eu sou bonzinho, agora está-se a aproximar o Natal, eu sinto vontade, assim, até talvez de dar uma esmola a um velhinho. Aquelas coisas que a gente faz. Estou com vontade de ser melhor, ou até ajudar
aquela velhinha a atravessar a rua, mesmo que ela não queira, eu ajudo. Irmãos, não é por um impulso de generosidade, é por inteligência nossa. Nós temos de ser inteligentes. Se nós queremos ser perdoados, o que é que nós temos de fazer? Temos de perdoar. Eu quero lá saber. Eu já tive uma outra situação, não muitas, em que pessoas me vieram pedir perdão. A minha resposta foi sempre: está perdoado, esqueça. Eu disse: meu Deus, eu não quero que fique alguma coisa, é dívida desta pessoa, eu não quero ser responsável por ela. Está cancelado, dê-me cá uma caneta. Anulado. Eu queria pedir, porque eu falei mal. Uma vez uma senhora veio-me dizer isso: falei mal do irmão. Minha irmã falou mal, ainda devia ter falado mais, se soubesse como é que eu sou. Não há problema nenhum. Está perdoado, esqueceu. Agora, eu também já tive de pedir perdão. E olha, irmãos, dá cá uma azia no estômago, não é? Pedir perdão. A gente diz uma coisa, uma vez aconteceu-me, disse uma coisa, fui para casa remoer. Fui para casa? Não, eu ia no caminho para casa e o senhor começou a mexer comigo e eu peguei no telefone e disse: desculpe lá, eu falei estas palavras. Do lado de lá, vá lá, também havia um servo. Disse: não, isso não foi nada. Mas foi, disse umas coisas desagradáveis. Não, isso não foi nada. É o perdão. Não é? O perdão. Então nós lemos assim, por exemplo, em Efésios: mas sede uns para com os outros. Agora vamos ver as qualidades do servo que perdoou os 10.000 talentos, que é o nosso Deus. Sede uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, se nós temos, eu quero insistir nisto, o perdão não tem a ver com justiça. Às vezes nós queremos assim ser, claro que há circunstâncias que nós temos de apelar para a justiça. Eu não estou a dizer para nós sermos palerminhas, não é isso. Mas, quando se trata de perdoar, não é uma questão de justiça. Nós vamos perder. Pronto. Aquela pessoa ofendeu-nos, ofendeu. Nós temos direito, mas vamos abdicar desse direito. É isso que é o perdão. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a nossa analogia é essa: nós perdoamos aos outros como nós fomos perdoados. Pronto. Todos entenderam? Eu sei que sim, não é? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros, porquê? Porque nós, irmãos, nós não somos pera doce. Está certo? Desculpem a expressão. Não está aqui ninguém que diga assim: esta pessoa, ela é uma maravilha. Não, nós temos muitas arestas. Então o que é que nós temos de fazer? Temos de nos suportar. A gente ouve aquilo assim: já vem outra vez. E o que é que o Senhor nos diz? Aguenta. Senhor, outra vez? Quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E nós começamos a contar: 1, 2, 3, 120, já estou quase a chegar às 490. Quando chegar às 490, acabou. Não, 70 vezes 7 é perdoar sempre. Então, quais são os benefícios de nós perdoarmos? O primeiro é que nós somos perdoados. Isso já é o grande benefício. Mas depois há outros. Temos paz no nosso coração. Paz. Pronto. Ofendeu-me, ofendeu. Perdoe. Isso dá muita paz, até dá alegria. Alegria no nosso coração. Vai restaurar relacionamentos às vezes quebrados na família. Na igreja nem quero falar, porque eu acho que se houver 2 pessoas que não se entendem na igreja, têm que acertar as contas, não é? E perdoar. Há muitos anos, nós estávamos ainda noutro lugar, houve duas senhoras que estavam zangadas uma com a outra. E cada uma veio-me convencer que a outra é que estava errada. E eu concordei com as duas. E as duas ficaram muito felizes, pensar que eu tinha tomado o partido delas. Depois chamei as duas e disse: agora vocês têm de perdoar uma à outra. Aí não gostaram tanto. Irmãos, é isso, temos que perdoar. E o perdão restaura os relacionamentos. Começa na própria casa. O marido e mulher: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Marido e mulher podem discordar e podem ofender um ao outro. Irmãos, podem. E o que é que acontece?
Antes de se pôr o sol, a que horas é que se põe hoje o sol? Olha, hoje diz aqui vai ser às 8h35. Às 8h34 diz assim, mulher, perdoa-me. A gente está a ver assim o sol a pôr-se e tem que ser já. Não vai para a cama, depois no dia seguinte, aquilo está pior. Não se põe ao sol só para poder sair. E, sobretudo, irmãos, nós damos um testemunho do amor de Deus por nós. É um reflexo que nós perdoamos, é um reflexo do que Deus fez por nós. E agora, irmãos, para terminar mesmo, o último slide. Agora, algo pessoal. Qual foi a última vez que eu perdoei? Qual foi a última vez que eu perdoei? Lembra-se? Qual foi? Eu acho que em 1914, quando é que foi? Nós temos o hábito do perdão. Outra coisa, eu preciso de pedir perdão a alguém? Talvez esteja na hora de tomar a iniciativa e pedir perdão. Eu preciso de perdoar alguém, isso é o mais fácil. Se eu preciso de perdoar, eu posso perdoar e o Senhor vai-me abençoar. Há poder no perdão. Podemos compreender um poder muito grande. Que o Senhor nos ajude a praticar o perdão, a viver o perdão, a ter a alegria do perdão. E o nosso Senhor que nos perdoou 10.000 talentos, Ele vai se alegrar, porque nós também estamos a imitar, num certo sentido, perdoando as pequenas dívidas que são contraídas por outros contra nós. Que o Senhor nos abençoe.